Salve! Como estão vocês, galera? Sejam muito bem-vindos ao Pray Podcast, o podcast evangélico mais abençoado do Brasil. Estamos aqui hoje no estúdio novo, graças a Deus. Eu falei para vocês que essa pausa que a gente ficou sem gravar era para melhora. Estamos aqui melhor, mais estruturados e com força total. Esse mês, para compensar esse tempo que ficou parado, vamos ter 2 vídeos no canal. E com o convidado de hoje, hein? Com o convidado de hoje, nós vamos gravar aqui direto 2 blocos e vamos lançar 2 vídeos esse mês para vocês, tá bom? Gostaria também já logo de cara de agradecer a UC Filmes, né? Under Control Filmes, que tem aí nos apoiado nessa nova temporada do Pray Podcast. Hoje, galera, nós estamos com um convidado aqui que vai explicar para nós a dúvida do momento. Guerra entre Israel e o Hamas. Na verdade, tem gente que fala que é guerra entre Israel e o país da Palestina, mas não, é contra o Hamas, né? É isso mesmo, pastor? Isso. Tô certo? Aí, ó. A gente trouxe aqui hoje o pastor, ele tem o conhecimento e vai trazer aqui para nós como que isso está acontecendo, o que está acontecendo nesse local. Eu mesmo estou com muita dúvida e vou matar a dúvida aqui junto com vocês, ok? Então, com vocês aí, pastor Rodrigo Rocha. Amém, a paz de Cristo Jesus a todos que nos acompanham, né? Eu quero desde já aqui agradecer e dizer que é um prazer estar aqui com o nosso irmão Kevin Costa no Pray, podcast evangélico, inaugurando essa casa, né? Inaugurando esse novo momento aqui, para falar de um assunto que está bem atual, né? Ainda há bastante discussão, até porque ainda está em guerra lá, ainda está havendo muitos conflitos. E, assim, não é um prazer falar sobre o assunto, né, necessariamente, mas um prazer de estar aqui. Até porque existem muitas vítimas, ainda existem pessoas ali, infelizmente, morrendo dos dois lados, né? Do lado de Israel, do lado dos palestinos. Então a gente sabe que é uma questão assim, bem complicada, mas é necessário falar porque eu entendo que existem muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse assunto. Sim, eu mesmo tô perdido. Esses dias aliás, logo que começou, né, já tem alguns dias, né, eu fiquei com muito medo, fiquei bastante desesperado. Comecei a ver vídeo, né, das criancinhas. Tem até um vídeo que você repostou lá, um menininho em choque, né, uma criancinha. E eu fiquei chocado. Confesso que teve uma tarde, assim, um domingo, que eu tava bem pra baixo, assim, uma bad bem pesada, e chorei um pouco. Falei, meu Deus, que situação, né? Vendo o vídeo, vendo as crianças que perderam os pais. Aí ali eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, será que só assim, né, pra mim tá aqui clamando pelas nações, né? Acredito que a nossa obrigação é estar sempre fazendo um clamor pelas nações, né? E no meu caso, ali naquele momento foi onde eu dobrei o meu joelho, pastor, e fui orar ali para que Deus trouxesse a paz sobre aquele local, né? Mas como um todo, assim, eu não entendo, né? Por que dessa guerra, por que dessa peleja, da onde veio, como começou, né? Eu gostaria de saber um pouco mais aí, lá do início, como que foi, né, que gerou esse conflito. Certo. Primeiro, o irmão levantou uma situação muito importante, que é a questão de orar pelas nações. A Bíblia diz que nós temos que orar por Israel, isso é bíblico, né? No entanto, isso não significa que nós não devemos orar pelas outras nações, sobretudo nesse momento, pela Palestina, né? Esse vídeo que o irmão colocou e me deixou bastante tocado também, dessa criança, é um palestino, é uma criança palestina, né? Então, assim como ele, isso foi o que foi filmado. Existem tantas outras situações, tantas pessoas ali nesse momento sofrendo. Até, por exemplo, o pessoal do Hamas, a pessoal da Palestina sofre bastante por causa da resposta de Israel e por causa do Hamas, né? Que também ali pressionam eles, usam eles como escudo humano.
Então, é necessário deixar claro que é preciso orar tanto por Israel, quanto pela Palestina, quanto a Ucrânia também, lá que está vivendo uma situação difícil. A Ucrânia também ainda está em guerra, né? Exatamente. Então, nós precisamos orar, essa é a realidade. Não sei se o irmão já quer que eu comece a tentar explicar aqui alguma coisa. Sim, eu gostaria assim, de entender como começou esse conflito entre as duas nações. Eu entendo que é melhor a gente começar sempre pelo começo. Sim, sim. A gente precisa compreender, entender o que acontece ali no Oriente Médio. O que acontece ali é uma coisa extremamente complexa, né? Conforme eu for falando, o irmão vai percebendo que é difícil. E conforme eu vou falando, vai percebendo que se torna mais difícil de entender. Sim, essa é a verdade. Imagino. Mas é preciso compreender, por exemplo, o nascedouro desses povos, né? Eu acho que não tem como aqui não citar Abraão. Sim. Porque Abraão é o pai das três religiões, as três maiores religiões monoteístas, né? Que seja o judaísmo, o cristianismo e, por fim, o islamismo. Sim, todas essas três religiões têm como base em Abraão. Então, aí nós já começamos a entender, por exemplo, nós vamos compreender o judeu, né, que nós já classificamos como judeu, ele tem algumas nomenclaturas. Ele é chamado, ora, de hebreu, ora é chamado de israelita, em outro momento é chamado de judeu, e em outro momento é chamado de israelense. Sim, é verdade. Então, assim, a gente tem que tentar entender isso. Então, hebreu. Por que hebreu? Justamente por causa de Abraão. Abraão, ele sai da terra de Ur dos Caldeus, né, na Mesopotâmia, e vai em busca da terra que Deus disse a ele, a terra que eu te mostrarei. E ele vai para a terra de Canaã. Conforme ele atravessa, ele passa pelo Jordão, passa pelo rio, então as pessoas, quando viam uma pessoa que vinha de lá, chamavam de Ibre, ou seja, o que vem do outro lado do rio. Então, a palavra Ibre, nesse caso, é hebreu. Na nossa tradução, vamos dizer assim, é hebreu. Então, ou seja, é aquele que vem do outro lado do rio. Então, Abraão era chamado de hebreu justamente por isso. Então, os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de hebreus. Com o passar do tempo, nós vamos ver que Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. Jacó tornou-se, né, Israel, né, com a luta com o anjo e tal, né, lutaste com Deus, e aí o nome dele é mudado para Israel, que é o que luta com Deus, e a partir dali ele tem os 12 filhos que vão se tornar as 12 tribos que formam a nação de Israel. Então eles passam a ser chamados de israelita. Isso é o que a Bíblia vai nos mostrar. Sim. Mais à frente, nós vamos perceber que há uma ruptura no reino. Eu vou tentar chegar a isso, não sei se a gente vai conseguir. Há uma ruptura no reino, né? O reino de Israel, ele é um reino único. Quem reinou no reino único? Apenas um reino. Foi Saul, depois Davi e por fim o seu filho Salomão. Com a morte de Salomão, o seu filho Roboão passa a reinar, né, dentro da linhagem de Davi, e do outro lado surge um homem chamado Jeroboão, que passa a reinar na divisão. Passa a ser então 10 tribos, né, no reino chamado Reino do Norte, que se torna Israel. Teve algumas capitais, mas a capital que ficou famosa foi Samaria. Daí a gente vai entender por que o judeu não se dá com o samaritano. Nossa, agora que eu estou entendendo, é verdade. Tem até meio que uma discussão ali, onde vai orar? Justo, capítulo 4 de João. Se é lá, é isso. Se é no templo. Justo, exato. Ela falou, olha, nossos pais, né, os samaritanos, diz que é aqui em Samaria, né, ou nos montes. Os judeus dizem que é no templo, ou seja, em Jerusalém, que ficou como capital da Judéia. Aí Jesus, olha, não é nem no templo, nem nos montes, ou seja, o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Então ali Jesus também, não sei se vai dar pra gente entrar nessas coisas, mas é uma ruptura muito grande. Sim, vamos lá. Eu vou tentar, eu não vou esquecer, eu vou voltar aqui na questão do israelita, israelense, judeu, essas coisas. Nós vamos perceber que judeu, eles têm uma dificuldade muito grande com os samaritanos, justamente começa lá atrás, essa divisão, e isso se dá por causa de alguns impérios, no caso o Império Assírio. É muita coisa, é muita história, irmão, vamos tentar. Então os judeus não se comunicavam com os samaritanos, tão pouco como a mulher. E nós vemos Jesus ali se comunicar com aquela mulher, e ele pede água para aquela mulher. E de um copo de água, Jesus, ele ganhou toda a cidade. Porque ele consegue conversar com aquela mulher o distrata,
né? Por incrível, mesmo sendo quem ela era, ela meio que destrata Jesus, e Jesus, mesmo sabendo quem ela era, continua se colocando abaixo no sentido de pedir. Ele diz, olha, mas se você pedisse a água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Aí aquela mulher fica curiosa e queria beber dessa água. Aí Jesus disse, olha, então vai e chama o teu marido. Eu nunca vi ninguém pedir água para alguém e a pessoa fala, tá bom, chama o seu marido que eu te dou água, né? Jesus deu um copo de água e vai agora começar a tratar o problema daquela mulher. Sim, sim. E aquela mulher, olha, não tem marido. Ele falou, disseste bem, porque já tivesse 5 e o que você tem não é seu. Então ela começa a perceber quem é Jesus, que ele é uma pessoa diferente, é um profeta. E através disso, aquela mulher anuncia na cidade, Jesus entra na cidade, e aí as pessoas ouvem Jesus, e aí eles dizem uma coisa interessante, olha, nós agora acreditamos não só pelo que você disse, mas porque agora também nós ouvimos ele, nós acreditamos porque ele falou. Então Jesus, de um copo de água, ele ganhou toda uma cidade, né? Porque ele rompeu as barreiras culturais, o preconceito, né? É isso que a gente precisa fazer, né? A gente precisa fazer é romper preconceitos para que as almas sejam alcançadas. Sim, tá. Deixa eu tentar voltar lá agora de novo, só para a gente tentar entender essa questão de judeu. Então o reino do sul ficou o reino de Judá, a tribo de Judá e de Benjamim. A Benjamim era uma tribo pequena, então se tornou apenas uma tribo, Judá. Daí veio a questão judeu. Então, hebreu por causa de Abraão, israelita porque eram descendentes de Israel, e judeu por causa que eles passaram a ser da tribo de Judá. Aí a gente começa a entender esses termos que a gente sempre fala, né? É hebreu, é judeu, é israelita. Justo, né? Justamente. Israelense, porque então, nascido lá. Né? Israelense, exato. Aí já é uma questão da nacionalidade. E aí é onde nós vamos tentar entender essa questão do Oriente Médio hoje. Como isso é difícil. Existem pessoas que são israelense, ou seja, nasceram em Israel, são israelense. Sim. No entanto, de uma etnia, por exemplo, árabe. Mas às vezes é de uma religião cristã. Às vezes o camarada ele tem uma etnia árabe, nasceu em Israel, se tornou israelense, mas ele é cristão, mora lá e é cristão. Então é uma confusão. É uma mistura. É uma mistura. É por isso que as pessoas não entendem. O judeu é judeu em qualquer lugar. Se ele nascer aqui no Brasil, nacionalidade dele é brasileira. Mas certo? Ele é descendente judeu. Justo, porque a sua etnia, né, a sua descendência é judaica. Então ele é judeu, nesse sentido. Por isso que o judeu ele pode nascer em qualquer lugar, ele vai ser judeu porque a sua descendência, a sua etnia é judaica. É judaica. Entende? Eu gostaria de comentar aqui, você falou algo que eu achei muito interessante. Tem as 3 maiores religiões monoteístas, certo, que é o cristianismo, é o islamismo e o judaísmo. E cada um tem o seu livro, né? Sim. Um é a Bíblia, o outro é... Como que chama os livros? Cada então, um tem, deixa eu tentar. É o Corão. Sim. Mas assim, no geral, Abraão está nos 3 livros, né? Acho que ele é o único que está nos 3 livros, não é? Sim, porque assim, o judaísmo ele tem como base, nós chamamos de Bíblia hebraica, que para nós aqui é o Antigo Testamento. Sim, né? sim. Que é a Tanakh, que é formada pela Torá, que pelos 5 primeiros livros são a lei, esse é a base de tudo. Sim, e sim. os profetas, os escritos, os salmos, né? Esse judaísmo. Para o judaísmo. Para o cristianismo também. Nós utilizamos do Antigo Testamento. A diferença aqui é que o judeu vê Moisés, né, como... Sim, o profeta maior, né? Sim, sim. Assim, o cristianismo ele faz uma interpretação diferente do judeu. Né? O judeu ele lê lá, por exemplo, ele não acredita que Jesus seja o Messias, né? Então porque ele não consegue enxergar dessa forma. E nós, Paulo, por exemplo, os apóstolos, o próprio Jesus, ele vai fazer uma interpretação do Antigo Testamento e vai mostrando o cumprimento dele na pessoa de Cristo, no caso do próprio Senhor Jesus, né? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença, porque aí preciso compreender também, o cristão do primeiro século, ele não tinha o Novo Testamento. Né? Essas cartas elas andavam de igreja em igreja, cidade em cidades, e aí chegou um momento em que a igreja ela reuniu essas cartas, e os evangelhos também, reuniu eles e formou um cânon
do Novo Testamento, que hoje nós utilizamos. Nós temos então a Bíblia do Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia hebraica é a Bíblia grega, né? E aí tem uma outra questão que a gente pode também discutir, por que ela é escrita em grego se eles eram judeus, né? Já o islamismo, eles acreditam em Abraão, acreditam em Moisés, acreditam em Jesus como um profeta, mas eles acreditam que o profeta maior, nesse caso, seria Maomé. Então, Maomé é o profeta maior do islamismo. Mas eles não retiram a autoridade dos demais, como Abraão, Moisés, Jesus e, no caso aqui, Maomé. Nós não reconhecemos Maomé como profeta, né, assim como eles, por isso que eles têm o Corão. Aliás, o Corão não foi escrito pelo Maomé, foi escrito depois pelos seus discípulos, né, aqueles que seguiram a partir daquele que ouviram dele. E aí depois da morte dele também há uma ruptura, que a gente vai também discutir aqui, a questão do Irã, por exemplo, com os palestinos, esses são islâmicos, por que eles também têm briga entre eles, né? Porque um se tornou xiita, o outro sunita. É bem complicada a história, como eu disse, bom. Sim, imagino. E Maomé, ele tem um feito dele, algo ali, uma região que fica em Israel, que os islamitas, eles querem, né, aquela região, por uma questão religiosa, não? Sim. Eles têm 3 lugares sagrados, né? Agora eu não me lembro, meu Deus. Meca. Sim, a Meca é o lugar onde eles têm que fazer uma peregrinação pelo menos uma vez na vida, se houver condição, né? E tem mais outros 2 lugares. Um deles é onde está lá o Domo da Rocha, que esse é o lugar onde eles acreditam que ele também foi assunto, né? Sim. Então, esse é o local para eles que também é sagrado, se tornou sagrado. Aí você vai ver a história, a questão das cruzadas, né? Onde a igreja católica, ela teve ali algumas cruzadas para dominar Jerusalém. Jerusalém sempre foi ali todo mundo quer aquele lugar, ao ponto de uma vez a ONU chegar e dizer, olha, aqui é um patrimônio mundial, não é de ninguém, porque todo mundo quer. Então, se lá atrás já tinha briga, por aquela capital, por aquela cidade, e até hoje, porque é um ponto assim. E se a gente olhar ali, um mapa, você vê que é uma cidade, assim, aquele lugar, né, a Palestina é pequeno, mas é uma guerra, uma briga por causa daquele lugar, né? Mas aí entra essa questão de religiosa, tudo, né, de todos os lados, tanto do cristianismo também. Nós vamos perceber que o cristianismo tem muita culpa em algumas coisas aí. A gente não pode, né, colocar panos quentes aqui. Eu sou cristão, eu vou colocar panos quentes aqui. O cristão não tem nada a ver com isso. Tem muitos problemas ali também ocasionados pelos cristãos, e tá dando o que tá dando aí até hoje. Sim, mas Israel, ele não liberou assim essas partes turísticas para os islamitas, né? Eles estarem fazendo, os islâmicos, para eles estarem fazendo as peregrinações deles. Sim. Acredito que não seja fechado, acho que é aberto lá para eles poderem fazer a cruzada, né? Não, a gente precisa compreender uma coisa. Israel, ele é um estado democrático. Se você vai lá, você pode ir com a Bíblia, como eu estou com a minha Bíblia aqui, você pode ir lá com a Bíblia, ninguém vai, né, te hostilizar nem nada. Me parece que é necessário apenas usar ou um chapéu ou um kippá mesmo, quando você vai, por exemplo, lá naquele lugar chamado Muro das Lamentações, que para eles não é nem chamado assim. Isso aí também foi os cristãos que colocou esse nome. Eu não me lembro agora o nome que eles utilizam lá. Mas você pode ir lá orar. Se tiver um islâmico lá orando, não tem problema também. Diferente, por exemplo, na faixa de Gaza. Lá já é um pouco mais complicado. O Hamas, ele já tem um controle um pouco mais duro com relação a isso. Você não pode ir lá, por exemplo, numa mesquita lá, levar a Bíblia lá, não vai ter dificuldade. Uhum. Agora, já na Cisjordânia, que também é Palestina, é bem complicado, porque não é um país, não é reconhecido ainda como Estado. Mas são separados. De um lado está a Cisjordânia e do outro lado está a faixa de Gaza. Na Cisjordânia, já tem um pouco mais de tranquilidade. Tem muitas comunidades judaicas lá, tem cristãos lá também. Na faixa de Gaza é um pouco mais complicado, até onde eu sei, porque eu nunca fui lá, né? Uma coisa a gente vê, uma coisa a gente lê, e outra coisa é você ir lá, né? E ver tudo aquilo ali. Então, pelo que eu entendo, assim, são as 3 religiões que estão dentro de Israel ali, né? Sim, tem muitas outras.
Tem muitas outras também, né? Mas essas são Mas essas são as predominantes. principais, Certo. as maiores, né? E a guerra, então, seria por território, né? O Hamas quer tomar Jerusalém ali total e expulsar lá os cristãos. E os judeus, tudo. Assim, vamos tentar entender um pouco. Porque as pessoas entendem, eu pensei assim há muito tempo na minha vida. A gente lê a Bíblia e vê os judeus chegarem lá, conquistarem a terra, e maravilha, conquistou a terra, pronto, ficou lá até hoje. Mas não foi assim que aconteceu, né? Israel, ele se tornou um reino, obviamente, né? Começou com Saul, mas antes disso teve a teocracia, né? Que era regida pelos juízes ali é que tomavam conta do povo, tal, até o ponto de que o povo pediu um rei. E Deus escolheu Saul. Isso é importante ressaltar. Tem muita gente que fala que o povo escolheu Saul. Não foi o povo que escolheu Saul. Mas não foi o povo? Foi Deus mesmo? O povo pediu um rei. O povo pediu, é verdade. Um rei. Uhum. E Deus escolheu Saul. Sim, tá na Bíblia. Deus foi lá, Samuel foi até ele, ungiu ele. Ok. Ali inicia a teocracia. E aí começa com conquista. Se a gente analisar os mapas na época do reinado de Saul, era um reino ainda pequeno. E ele vai crescendo, cresce muito com Davi. Davi faz muitas excursões ali de guerras mesmo, conquistando as terras ali. E sempre contra os filisteus. Sempre contra muita briga com os filisteus, né? E aí no reino de Salomão teve um reino mais de paz, mas bem expandiu muito o reino de Israel. Aí há essa divisão que eu falei para o irmão. Do Reino do Sul e Reino do Norte se dividem. Mas por que isso acontece? Acontece porque, mesmo ali se tornando uma nação, vamos dizer assim, naqueles tempos, porque Israel vai se tornar uma nação de fato, um estado de fato, em 48, agora. Né? Mas assim, eles sempre viveram sob domínios de outros impérios. Em 586 a.C., ou melhor, 622 a.C., quem estava dominando na época eram os assírios. Os assírios, eles fizeram o quê? Eles vieram e fizeram uma deportação daqueles que estavam do Reino do Norte. Eles foram levados pelos assírios. E aí também vai ter esse problema do judeu com o samaritano, porque eles se casam com as mulheres das outras nações, dos assírios e tal, e aí há uma cisgeminação, uma mistura da raça, né? Além deles não estarem mais unidos na questão do reino, eles também agora têm uma mistura, né, com outras nações. Eles obtiveram mulheres, tiveram filhos com essas mulheres, e isso fez com que eles misturassem. Mas a gente não pode perder de vista aqui o ponto que eu estou querendo dizer o seguinte, que existiam impérios. Após o Império Assírio, surge o Império Babilônico. E aí sim, em 586, a primeira investida dos assírios lá atrás, os judeus, o Reino do Sul, suportou. Mas em 586, já Babilônia, aí sim vai ser levado os judeus. Né? Aí tem aquela questão de Daniel, Ezequiel, que a gente vai ler lá. Né? Eles são levados para a Babilônia, são 3 deportações que são feitas. Lá eles vão ficar 70 anos, e lá eles vão aprender um outro idioma. Por exemplo, na época de Jesus, não se falava mais o hebraico. Só se falava hebraico os escribas, aquelas pessoas que eram mais ligados, né, mais a fundo à religião. Falava grego já? Falavam aramaico. Aramaico. Não, essa era a língua do judeu, porque nós chamamos uma linguagem teológica, eles chamam de língua da sobrevivência, porque eles passaram a viver em Babilônia, então tiveram que aprender o idioma, cresceram lá, as crianças iam nascendo e aprendendo aquele idioma. Mas falava-se o grego. O grego veio por Alexandre o Grande, foi? Justo. Eu vou tentar chegar aí. Então, quando os judeus eles regressam, aí já num outro período, já os persas, medos e persas, eles se tornam um império após os babilônicos, e aí Artaxerxes, não é isso? Ele libera que o povo voltasse e tal. E eles reconstroem os muros, a gente vai ver Neemias, Ageu falar sobre a reconstrução do templo. Os judeus começam a reconstruir aquele lugar. No entanto, a gente não pode perder nunca de vista, eles estão ainda sobre um domínio de um império. Não tem mais rei, entende? Não é como na época de Davi, dos filhos do segmento da linhagem de Davi, não é mais. Eles estavam na terra já, sim. Mas eram dominados por um rei. Dominado por um império. Por um império. Sim, um rei, né, do império. Uhum. Após os métodos aí, Babilônio,
os medos e os persas, esses liberam para eles voltarem, e aí vai surgir o Império Grego. E aí onde você falou, o Alexandre o Grande. Por causa de Alexandre o Grande, porque Alexandre o Grande fez o quê? Ele começou a difundir a cultura e a língua. Então as províncias, né, os povos dominados, eles passavam a aprender o chamado grego koiné. Então não era um grego clássico, mas era um grego que eles também falavam. Aliás, é o grego que é escrito a Bíblia, no Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai ser escrito em grego koiné. Alguns textos ou outros que não vai apresentar um grego koiné. Eu não sou erudito nisso, mas algumas pessoas acreditam que o livro, por exemplo, de Lucas e Atos, porque Lucas é o único escritor gentil, né? Ele era grego. Ele escreve, então já escreve num grego mais clássico. Sim, sim. O livro de Hebreus também é escrito... Alguns até dizem que podia ser Lucas o escritor, né? Porque é um grego mais clássico, não é um grego koiné. E aí, por fim, vem o Império Romano, que é quando Jesus vem, quem está dominando é o Império Romano. Então, ou seja, os judeus ali, aquela terra, eles nunca mais tiveram a liberdade, porque passaram a viver sob o domínio de outro império. Aí, esse Império Romano, na época de Jesus, é o mesmo Império Romano que tem nos livros de história falando sobre Júlio César? Sim, sim. Júlio e César, na verdade, são títulos, né? Como o rei, faraó. Faraó também é título, né? Júlio César não era o nome do... Não era o nome. É títulos. São títulos? Como governante, como César também, né? Olha, César, tem Pilatos, né? Esses são nomes de títulos, né? Assim, eu ouvi dizer que era tão grande, né, o Império, aliás, o Império já diz, né, romano, que como não dava conta de cuidar de todas as regiões, eles colocou um representante em cada nação. Sim. Aí, no caso de Israel, era o Pilatos. Sim, era isso? Sim, aí tem a questão também, aí são como se fossem governadores, prefeitos, entende? Sim, sim. Aí tem Herodes, tem Pilatos, tem essas questões, questão política. Tanto é que na época da morte de Jesus existia uma intriga entre Herodes e Pilatos, e aí ele vai lá e envia lá. É uma questão política, verdade. Política sempre dominou o mundo. Eu não sou daquela região, não vou julgar, né? No caso de Jesus, aí enviou para Herodes, aí Herodes mandou de volta para cá, até que o povo julgou no final, né? Justo. O povo que escolheu, né? E aí, exato, tem uma fala aí, porque o sumo sacerdote, ele fez o quê? A Bíblia diz que ele incitou o povo, dizendo, crucifica-o. Aí Pilatos diz, olha, eu lavo minhas mãos, eu não tenho nada com isso. E o povo diz que o sangue dele caia sobre nós. Então isso com certeza tem um peso muito grande. Sim, então tudo que acontece, tudo que está relacionado, né, com o povo judeu, tá? Certamente tem indícios dessa questão da culpa, né, do sangue de Jesus. Sim. Mas só para não perder de vista essa questão de Roma, e aí assim, aí nós vamos entender por que se chamou Palestina. Porque em 132 da nossa era cristã, quem era ali que dominava era Adriano. E Adriano já estava tendo uns problemas com os judeus. No ano 70 teve perseguição e tal. 132 só para... depois de Cristo? Sim, da nossa era, sim. Da nossa era, sim, entendi. Aí o que acontece? Antes já teve problemas, porque teve a questão dos macabeus, da revolta dos macabeus, não sei se você já viu isso. Aliás, é um texto que está na Bíblia apócrifa, né? Textos apócrifos, né? A Bíblia católica tem esse texto de 1º e 2º Macabeus. Tem um livro de Macabeus mesmo, né? Tem, e lá vai relatar um pouco disso, essa questão dessa revolta dos judeus contra o Império Romano. Ali já tem um levantar ali para tentar vencer, desvencilhar, sair disso aí tudo. Então já existia ali. Então, ele não, ainda que ele não tenha uma autoridade canônica, ou seja, não é um livro inspirado, não deixa de ter uma autoridade histórica. Não tem como você pegar um livro daquela era, daquela época e falar, não, isso aqui não vale nada. Não, ele tem o seu valor histórico, a gente tem que saber dividir as coisas. Por mais que ele não tenha uma autoridade canônica, ou seja, ele não tem uma autoridade espiritual, no sentido de doutrinar, mas ele tem uma autoridade histórica. Ele precisa ser visto
com bons olhos nesse sentido, de você fazer uma análise e entender o aspecto histórico que existe ali. Entendi, porque assim, na parte doutrinária é diferente da parte histórica, né? Justo. Porque, por exemplo, na parte doutrinária, ele não, talvez não foi reconhecido para estar, né? Justo. No livro, na Bíblia que a gente segue, mas a parte histórica está descrito ali, né? Então, pode ser levado em consideração, assim, a situação política do tempo. Sem dúvida. Mesmo porque não é tão antigo assim, né? Eu ouvi que tem mais comprovações da existência de Jesus, dos profetas, até do que o próprio imperador lá, o César mesmo, né? Apesar de você ver que tem a cara dele na moeda, tem um monte de coisa, mas existem mais comprovações da existência de Jesus do que do César. Eu ouvi dizer. É uma boa informação que eu não tinha. Assim, eu tava vendo questões históricas, tem, por exemplo, alguns filósofos, é a parte que o senhor domina também, né? Da filosofia. Não é minha área de formação, mas eu sou curioso. Você domina bem, né? Você dá aula também um pouco sobre filosofia? Eu dou aula de teologia. Aliás, eu quero mandar aqui um abraço, né, para os alunos lá. Falei para eles que ia estar aqui. Mandar um abraço para todos eles. Para alguns amigos, falei que também está aqui. E assim, dependendo da aula, não tem jeito. Vira e mexe, você acaba tocando nesses assuntos. Mas quando eu tô falando, não é minha área de formação. Eu sou apenas um curioso, gosto de ler essas coisas. Na filosofia. Eu gosto. Mas assim, tem alguns filósofos que, não só filósofos, matemáticos também, por exemplo, eu estava vendo esses dias Pitágoras. Não tem comprovação da existência dele. Lógico, eu vi na internet, né? Tava vendo, eu tenho que lembrar a fonte, mas é legal para vocês pesquisarem também aí, né? Que não tem comprovação que ele existiu. E tem uma questão que é muito, muito interessante, que os egípcios usaram, né, o teorema de Pitágoras, se não me engano, a trigonometria, acho que é isso, nas pirâmides antes da existência do próprio Pitágoras. São informações para mim novas. Eu também tava vendo, eu sou curioso, né? Gosto de ver essas coisas. Aí tava vendo esses dias, falei, nossa, é mesmo? Eu fiz um trabalho de escola de Pitágoras, né? Todo detalhado com as contas dele, os cálculos. Eu guardo até hoje, porque o negócio é bem legal. Matemática se mistura com a filosofia. Teve muitos, mistura, né? O próprio René Descartes também, né? Uma pessoa que é um filósofo e matemático, né? Mas só para não perder o ganho. Sim. Aqui, a gente vai levando. Se deixar, vai embora. Mas é bom, eu acho que é bom um bate-papo para se descontrair. Sem roteiro, pessoal, sem roteiro. A gente vai aqui levando um bate-papo mais leve possível. A gente até conversou, o irmão falou assim, vamos falar. Eu falei, irmão, vou falar sobre isso e ponto, não tem roteiro. Falei, eu gosto mais de fluir, né, de deixar em tudo na vida, eu sou assim. Eu gosto de ler, me preparar, obviamente, mas assim, de ser aberto, de ser, como é que você chama? A pessoa fala, eu não lembro agora a expressão que se usa, né, para falar no bate-pronto, né, eu não lembro agora a expressão, enfim. Ser um pouco mais, cara, espontâneo. Essa é a palavra, espontâneo. Mas tinha uma outra palavra, mas enfim. Mas só voltando lá, em 132... que ali Adriano começa aliás, ele coloca o nome lá de Palestina. Nós conhecemos como Palestina, mas na verdade seria, na verdade, Filistia, que o termo ali seria Pelexé. Então, no caso, os palestinos, né, eles são os filisteus que tanto tinha guerra na época de Davi ou não? Então, não, mas é complicado isso. Aliás, eu recomendo ter aquele pastor Rodrigo Silva, que é o arqueólogo, né? Sim. Não sei nem se pode estar falando assim. Pode, não tem problema. Então, ele tem um vídeo, eu vi um vídeo dele muito interessante, falando sobre essas coisas. Muito interessante. E ele explica isso, né? Que os filisteus hoje, os palestinos hoje, não são os palestinos, não são os filisteus de fato. E também não são os árabes.
Sério? Porque o que acontece? Rapaz. Segundo, isso é da área do domínio dele, né? É por isso que você falou. Quanto mais a gente vem falando, mais a história vai ficando complexa, né? Complexo, né? Uhum. Seria de descendência africana, mas não lembro agora, tem um outro termo lá, mas africano, que teriam sido levados escravos, né? Aliás, seria então, claro, com todo respeito aos palestinos, não é aqui, né? Mas eles não seriam de fato palestinos nesse sentido. Tô falando de etnia, tá? Etnia, sim. Eles foram levados para lá como escravos e aí passaram a viver lá. Tá? É um tema bem polêmico, né? Demais. Que você já tá explicando, né? É questão de etnia. Porque tem um pessoal aí que agora tá... bem complicado tudo essas coisas, né? Mas enfim, eles passaram a ter esse nome. Por exemplo, Pelechê é o PH. Por exemplo, antigamente no português mesmo, você via lá Filadélfia, por exemplo, ela com PH. Com PH. Você via farmácia, né? Era com PH. Sim. Então o PH teria um som de F, né? É como fosse Filistia, ficou palestinos, né? De ser filisteus, passou a ser palestinos. Mas como eu falando, não é minha área, eu não domino esse assunto, eu estou aqui reproduzindo, né, o que pesquisei. Mas o fato é que eles passam a ser reconhecidos por aquele império ali. E aí começa uma nova diáspora, né? Ou seja, os judeus começam a se espalhar. Então essa ideia de que os judeus foram para lá na época de Moisés, que conquistou a terra e ficou por ali, não é assim, eles não ficaram ali. Eles saem, é claro, fica sempre, né, ali um pessoal. Aliás, se a gente analisar, por exemplo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando há o batismo com o Espírito Santo, né, e tal, independentemente da crença daqueles que acreditam que na evidência ou não, né, não é o tema aqui hoje, mas nós vemos ali que quando eles foram batizados, eles falavam em outro idioma, literalmente falavam em outro idioma, glorificavam a Deus em outro idioma. Sim. E aí nós vamos perceber que os judeus estavam ali vindo de outras cidades. Ou seja, eles nasceram em outro lugar, cresceram em outro lugar, mas nas festas principais eles viam. E ali era a festa de Pentecostes, né? Inclusive o próprio Simão, Cireneu. Sim. Ele era judeu, não é? Ele foi para... Ele estava indo para a festa das bodas, não era? Em Jerusalém? Ali seria, no caso, acredito eu, que as festas como chama? De Páscoa, né? De Páscoa. Da Páscoa, né? Estava ali a Páscoa. Mas é um assunto para me pesquisar também, já nunca parei para analisar isso aí. Enfim, mas é que eles falavam em outros idiomas. E os judeus começam a glorificar Deus no idioma daquelas pessoas. É que as pessoas ficam até abismadas. Mas por que eles estão falando nosso idioma? Então aí a gente já percebe que os judeus estavam muitas vezes espalhados, né? E já aqui em 132, eles já vão começar a se espalhar e cada ano que vai passando se espalham mesmo pela Europa, e vão se espalhando, né? Essa é a verdade. E aí, no final do século XVIII, eu não lembro o nome do camarada agora, eles começam uma incursão, até anotei aqui, que é os nomes estranhos, eu não lembro agora de fato o nome. Movimento sionista. Eu acho que eu não anotei, falei que eu anotei, mas procurei aqui, não está. Movimento sionista. O que é esse movimento sionista? Eles queriam voltar para a pátria deles. Eles queriam ter uma pátria. Aí alguns historiadores dizem que eles até pensaram em se instalar na Argentina e tal. Não fui muito a fundo com relação a isso. Mas o fato é que eles voltam para a terra deles. Eles começam a voltar. Esse movimento sionista, os judeus começam a voltar para sua terra. E aí, justamente nesse período, já no início do outro século, começa a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Aí onde eu falo dos cristãos, tem um problema aí, os cristãos, né? Que é entre os ingleses. Os ingleses, os franceses e tal, eles fizeram o quê? Eles procuraram os judeus, disse, olha, quem era o império da época ali era o Império Otomano. Os otomanos que dominavam ali. Dominaram quase 500 anos, acho que 400 e poucos anos. Não lembro agora de com exatidão. Os otomanos dominavam e aí, lógico, né, a Inglaterra queria aquele terra. E uma parte seria para a França, que assim foi de fato, e a outra parte eles queriam. Mas o que eles fazem? Eles prometem. Eles prometem para os judeus, olha, se vocês nos ajudar contra os otomanos, nós vamos dar a terra para vocês lá. O judeu, maravilha. Essa promessa é feita também para os árabes.
para os árabes. Que aí a questão de Abraão lá, dos outros filhos dele que se tornou descendência árabe, né? Que estão ali também, situados ali. Eles fazem essa promessa para eles. Só que no final eles não dão nem para um nem para o outro. Eles querem a terra, provavelmente por questões lógicas, dinheiro. Ela falou, aqui deve ter petróleo, vamos fazer dinheiro aqui. E quando viu que isso não aconteceu, eles perceberam, né, vamos dizer assim, que não deu muito certo. Houve então um conflito entre já esses dois povos. O judeu querendo a sua terra de volta e os árabes também querendo aquela terra. Porque também lá atrás já tinha sido decretado como uma terra palestina. Então veja o negócio como vai ficando complicado. Fica tão complicado que os ingleses não conseguem resolver. E aí justamente entra a ONU. Né? Aí quando entra a ONU, eles fazem aquela divisão das terras ali. Aliás, tem um brasileiro que faz parte disso. Sim. Eu esqueci o nome, alguma coisa de Aranha, eu não lembro. Eu ouvi dizer, ele foi importante que ele assinou juntamente com um grupo ali para que lá passasse a ser território judeu? É isso? Não, eles fazem uma separação entre judeu e samaritano de fato. Faz de fato a separação. Judeu e palestino. Sim. E rapaz, eu não sei se você chegou a ver, não tem como mostrar as imagens aqui. É horrível a divisão. Sério? Pelo menos eu não entendi muita coisa. Sinceramente, quando eu olhei, eu falei, mas é isso mesmo, é muito estranho. Isso foi em 14 de março, é março ou é maio? 14 de março de 1948. Os judeus, Israel, é decretado como um Estado. Os árabes não aceitam isso. No caso, Estado ou país mesmo? Eles falam Estado, né? É país. É um país, né? Eu acho que é um país, né? É Estado no sentido de ser reconhecido uma pátria mesmo, né? Nesse sentido. Sim. Obviamente os árabes não aceitam aquilo. E aí começa a ver, no dia 15... Dia 14 é o dia da independência. Dia 15 já começa a guerra. No outro dia, que é uma guerra chamada Guerra contra a Liga Árabe. De todos os lados, Israel começa a ser atacado. E aí é importante ressaltar uma coisa. Israel é desse tamanho. Sim. E lá, o que eles acreditam? Somente eles são judeus. Não existem judeus que não sejam descendentes de judeu. Todos que querem seguir a religião judaica, ele é um prosélito, né? Ele não é, de fato... ele é diferente, né? Por mais que ele possa fazer a circuncisão e tudo, acatar os rituais, né? Ele não é um judeu como um judeu de etnia, nascido de sangue, não é. Sim. Diferente do cristianismo. Você pode ser de qualquer lugar, de qualquer etnia, de qualquer país, é cristão do mesmo jeito, igual a qualquer outro. Como os islâmicos também. Então o judeu é um povo que só. Então juntou todo mundo contra eles ali. E naquela guerra ali, a gente entende que aquilo deve ser na mão de Deus, porque sem um preparo, sem nada, de repente o judeu vence aquela guerra de maneira assim absurda. E aí é onde eu quero, acho que das partes que o irmão quer tocar aqui, se isso tem a ver com a vinda de Jesus. Isso foi das minhas preocupações, do meu medo, né? Porque assim que eu fiquei sabendo ali do conflito e tal, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, né? A palavra de Deus está escrito, né? Que quando o Israel for cercado, a gente sabe que será o fim, né? E a gente vê que Israel é um pedacinho de terra e tá todo mundo todos que cercam são opostos, né? São oposição. Sim. Aí você viu o tamanho de Irã. Irã é gigante, tem bomba atômica, tem tudo. Aí eu falei, Senhor, eu acho que é o fim dos tempos. E quero até trazer aqui para você um ponto de vista, né? Que eu tava vendo na internet de acho que ela é teóloga também. Certo. Então é um ponto de vista bem legal, bem convincente. E me pegou bastante, que fala a respeito de prazos e datas, né? Só que ela pega referência lá de Gênesis, que ela fala assim, que de Gênesis, né, até Abraão, certo. 2000 anos, aí de Abraão até Jesus, 2000 anos. Certo. Aí de Jesus pra cá, 2000 anos. 6.000 então, anos. 6.000 anos. Aí ela traz lá que um dia para Deus é igual a 1000 anos. Certo. Então nós estaremos no 6º dia
e no 7º dia seria o dia do descanso. Então, se fosse fazer uma conta básica, nós já estamos no início do 7º dia, porque 6 dias foi em 2000, né? Então, estamos na época aqui dos fins, dos tempos, né? E eu falei, nossa, cara, faz muito sentido. É muito legal, faz bastante sentido. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso um pouco, do seu ponto de vista, mas eu tenho uma outra situação também. Essa aqui foi um presbítero lá da igreja, um senhor, que ele trouxe umas contas que ele próprio fez ali. Mas é interessante também, que ele fala assim, olha, a gente ouvia falar que 2000 chegará, mas 2000 chegará, 2000 não passará. É algo do tipo, assim, que ele traz, né? Certo. Aí ele fala assim, pode ver que Jesus viveu 33 anos, né? E quando se fala depois de Cristo, depois da morte de Cristo, então 2000 anos faria em 2033, porque foi o ano que Jesus morreu, né? Só que 2033 para frente seria 2000 anos certinho, né? Que ele fez a subtração da idade de Jesus, né? Aí ele falou, é ali que é o prazo. Achei legal, tipo, ele fez ali E ali onde ele colocou a fé. Eu respeito demais, porque é uma pessoa de um presbítero e tal, né? Só que eu achei bem interessante. Eu falei assim, olha, a gente vê tantas explicações teológicas aí, que vai daqui de lá, que pega. E ele fez a conta dele ali e ele tá firmado nessa fé. O ponto é, a gente deve estar fazendo nossos cálculos para se preparar? Ou deve já andar preparado? Qual que é o seu ponto de vista acerca desses comentários? Então, primeiro, todo meu respeito aos dois, tanto a teóloga, né? Sim. E ao presbítero que o irmão está citando. A gente sabe que essa é uma área de muita especulação. Eu também, claro, que eu tenho uma hora ou outra você tem que especular. Você tem que ir para o campo da especulação. No entanto, eu gosto muito sempre de ficar com a Escritura. O que a Escritura diz, para mim, é a verdade. O que a Escritura não diz é especulação. Então, assim, eu não estou dizendo que a pessoa não pode fazer especulação. Faz parte. Aliás, sim. Todo teólogo precisa arriscar. É uma fala até do meu pastor. Todo teólogo precisa arriscar. Então, até esse ponto tudo bem. No entanto, por exemplo, o caso dos 6.000 anos aí, indo para 7.000 anos aí, é uma especulação. Você não tem como afirmar que de fato vai ser assim. Que Deus escolheu esse método para ser assim. O caso do irmão, eu acho que é mais do senso comum. Sim, até sim. Porque não tem uma base. É mais simplista. Não existe nenhuma base bíblica para dizer que só viveria 2.000 anos. Isso aí é um dito popular. 2.000 anos não vai chegar. Até eu lembro de quando era na época, foi chegando no ano 2000, todo mundo achou que o mundo ia acabar. Né? Teve muito essa questão aí. Não era nem crente na época. Então a gente tinha, né, esse receio, esse medo. Mas é o que eu estou dizendo, não existe nenhuma base bíblica para fazer qualquer tipo de afirmativa nesse sentido. Agora, existem teorias, mas essas teorias, como eu falei, eu vou teorizar, mas eu tenho que teorizar com a Escritura. Eu tenho que ter bases na Escritura para poder fazer essas teorias. Então, aqui não vai ser um debate, né, até porque não é o caso aqui, né? A ideia aqui é dar o meu parecer com relação ao que está acontecendo. Se isso tem ou não a ver com a vinda de Jesus. É o fim dos tempos agora, do nosso ponto de vista, por causa dessa guerra? Ou não é? Ou é só mais um acontecimento que vem sobre Israel? Essa é a minha dúvida, acho que de muita gente também. Então, se a gente analisar com esses olhos, com o que está acontecendo agora, a gente vai interpretar dessa forma. Não, Jesus está voltando. Mas quem analisou isso em 48? Em 48 teve uma guerra. Então quem olhou falou, não, Israel está sendo cercado. E foi cercado de fato por todos os lados. Que é chamada a Liga Árabe. A guerra da Liga Árabe. Em 67 houve uma nova investida. Foi justamente no momento mais sagrado para o judeu,
aquela questão do Yom Kippur, né, um dia de jejum, um dia de solenidade, e eles foram atacados, que é a famosa Guerra dos 6 Dias. E Israel venceu novamente essa guerra. Então, mais uma vez, Israel está sendo atacado por esses povos. Então, calma aí, Jesus está voltando. E não voltou. Em 73, houve uma nova investida contra Israel, né? E aí teve até apoio soviético pelos árabes e tudo, né? E em contrapartida, os americanos também apoiaram os judeus, isso em 73. Então, aqui eu estou citando 3 guerras contra o povo de Israel por esses povos. Sim. O que nós estamos vendo hoje é mais uma vez o que está acontecendo. Então, pastor Rodrigo, você está afirmando que não é sinal da vinda de Jesus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que houve outros momentos como esse e nem por tanto Jesus voltou. Ok? Agora, eu sempre digo o seguinte, Israel é um relógio escatológico. Tudo que acontece lá a gente tem que ficar atento. Sim. Tudo que acontece lá. Então o que está acontecendo lá é para a gente ficar atento. Obviamente, a gente tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Mas eu também não posso chegar aqui e taxar dizer, olha, é o sinal da vinda de Jesus. Porque senão a guerra de 48 seria um sinal, a guerra de 67 seria um sinal, a guerra de 73 seria um sinal. Teve outra investida, se não me engano, em 2007, já pelo Hamas. Porque, assim, só para entender também, os palestinos não têm nada com isso. Isso é uma guerra, obviamente, política e uma guerra dos terroristas. A ONU não quer reconhecê-los como terrorista, mas depois que a gente viu aí o que eles fizeram, decapitaram criança, enfim, uma atrocidade terrível, só Deus, né? Pessoas, civis mortos ali de maneira cruel. Sim, foi verdade. Então, assim, é terrorismo o que acontece com o Hamas, mas o Hamas, ele não existia ali. Quem dominava, até o Yasser Arafat, né? Se não me engano, o nome dele é mais ou menos isso. Uhum. Teve até um acordo de paz em 93. E aí o primeiro-ministro de Israel foi até morto por um judeu. Radical tem dos dois lados. Então o próprio judeu foi lá e matou, que não aceitava aquele acordo de paz e tal. Enfim. Mas o Arafat, ele tinha, lógico que ele também tinha um discurso complicado, mas ele preferia a paz. Já o Hamas não. O Hamas ele é fundado em 1987. Mas eles ganham, né, a eleição na faixa de Gaza em 2006, se não me falha. 2006, né? Se não me falha. Depois vocês podem pesquisar melhor aí. Mas acho que é 2006. Eles ganham, eles assumem o poder, que Arafat morre em 2005. Então, olha o problema dos palestinos. Primeiro, são separados geograficamente, porque de um lado está a Cisjordânia, do outro lado está a faixa de Gaza. Já são separados geograficamente. E agora são separados também politicamente. Porque agora o Hezbollah, se não me falha, né, na Cisjordânia, que domina lá. Tem um acordo mais tranquilo com Israel. Já a faixa de Gaza não, porque é governado pelo Hamas. Por isso que existem os muros, as pessoas criticam os judeus. Fizeram muros aí, separando, mas assim, são terroristas. Então a gente viu o que está acontecendo aí. Né? Infelizmente o que está acontecendo aí. Então foi uma maneira de impor limites, certamente. Há exageros por parte de Israel? Sem dúvida, sempre tem. Toda questão política sempre vai haver, mas foi uma questão meio que necessária. Então, voltando, essas guerras sempre existiram. As pessoas, e aí eu vou defender aqui um pensamento pré-tribulacionista, tá? Por quê? Para você que está nos vendo aí, não sei se você tem conhecimento dessas correntes teológicas voltadas à questão da escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, existem pelo menos 3 correntes. Existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação. Existem os mesos-tribulacionistas, que acreditam que a igreja passará até a metade da tribulação. E existem os pré-tribulacionistas, que é a posição que eu tomei, que a igreja não passará pela grande tribulação. Baseado nessa corrente teológica, eu entendo que não é necessariamente um sinal. Eu não estou dizendo que não deve levantar um alerta. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo
que, assim como das outras vezes aconteceu, essa questão do, por exemplo, eu vou tentar explicar aqui, terremotos, não sei, e pai contra filho, e se levantar a nação contra a nação. Eu vou explicar, tentar explicar aqui e mostrar que isso é dentro do período da grande tribulação. Uhum. E as 70 semanas de Daniel? Justo. As 70 semanas de Daniel é a base. Você tá gostando, achou interessante até aqui? Tá conseguindo compreender toda essa situação complexa? Tá gostando? Você quer que continue? Então você vai dar um tapa agora aí nesse like para ajudar a gente a divulgar esse vídeo. Como prometido, nós vamos ter 2 vídeos este mês. No dia 16, aliás, de novembro, a gente vai soltar aqui a segunda parte, onde a gente vai estar falando sobre as 70 semanas de Daniel e vamos trazer essa parte escatológica dos fins dos tempos para encerrar o assunto aqui com chave de ouro. Mas antes, você gostaria de deixar uma palavra pro pessoal, dar um alerta? Primeiro, dizer que, como eu falei no início, é só reforçar o que eu disse no início. Todos precisam de paz, todos. A paz é algo inegociável e as pessoas utilizam da guerra para trazer paz. Mas nós temos que buscar a Deus para ter paz. Porque Jesus disse, olha, a minha paz eu vos dou. Aliás, ele disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Então nós percebemos que Jesus está dizendo o quê? Que o mundo, ele dá paz. Mas a paz é justamente isso. É o intervalo entre uma guerra e outra. Essa é a paz que o mundo pode oferecer. A paz que Jesus oferece é aquilo que Paulo escreveu, que excede todo o nosso entendimento. E nós precisamos, de fato, ter paz conosco mesmo. Mas eu acredito que teremos muito mais paz quando nós vemos as nações em paz. A gente sabe que, infelizmente, tudo que está acontecendo é uma realidade, que não tem muito como a gente mudar, mas a gente podemos fazer o mínimo, que é orar por essas pessoas. Não adianta a gente ficar só vendo vídeos como esse, replicando, mandando mensagens, postando pessoas morrerem. Eu vi muitas pessoas postando tudo isso e não tirarmos um período para orar. Então, gente, tire um período, faça o seu papel como cristão, ou você que acredita que Deus pode intervir nisso tudo. Ore ao Deus Todo-Poderoso para que essas pessoas inocentes, os civis que estão lá sofrendo, possam ter paz como nós estamos tendo aqui. Muito obrigado, Under Control. Obrigado, Inovari. Pessoal, até o dia 16 e fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.